Então, falando sobre o módulo de conferência de caixa, qual que é a ideia do módulo? É controlar todo o fluxo financeiro da loja. Então, a ideia dele é contabilizar todas as operações geradas pelo PDV, juntar com a contabilização de despesas, lançamento de gastos, e assim eu poder ter o controle de todo o fluxo financeiro de uma loja. Tá? Então a gente vai descrever aqui brevemente o fluxo de operação imaginado desse processo, porque aqui a gente tem duas partes. Tem uma parte que envolve a operação do PDV, que já é uma rotina considerada padrão do sistema do PDV, e vamos juntar com uma rotina criada dentro do gerenciador, dentro do manager. E a soma delas vai me permitir esse controle operacional. Então aqui a gente descreve, então aqui é um fluxo mesmo. Vocês podem ver aqui uma linha divisória que separa o quê? Operações de PDV e operações do manager. No PDV o processo é bem simplificado, porque o PDV tem todas as operações realizadas durante o dia. E relacionado ao operador eu tenho o quê? Dois momentos importantes para esse processo. Quando ele entra no sistema, quando ele faz a entrada dele, que ele vai fazer o lançamento do fundo e vai guardar os comprovantes. Ele está fazendo um lançamento de fundo de caixa. Esses documentos vão ser separados e vão ser em algum momento remetidos para o manager. Ao longo da operação do trabalho desse operador, ele vai realizando as vendas, que são automaticamente remetidas para o manager. E no final do turno de cada operador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer as retiradas, vai fazer a saída de caixa, vai juntar esses comprovantes. Então, todos esses documentos de entrada de caixa, saída de caixa, mais o montante financeiro que ele acumulou, vai ser remetido para a pessoa que tem a função de executar essa validação, essa conferência de valores, que vai ser realizada através de um processo dentro do manager. Então, quando eu cheguei aqui no manager, eu vou fazer o quê? Eu vou conferir os movimentos que foram recebidos no PDV. Então, o operador vai ter os movimentos, vai ter os valores que ele disse que tinha no caixa dele. Quando eu cheguei aqui no manager, eu vou conferir esses valores através de uma tela e fazer as validações. Então, aqui eu já tenho um primeiro momento. O operador fez todas as retiradas conforme os lançamentos de venda do caixa. Se ele já fez tudo, eu faço o processo de conferência e lanço eventuais diferenças. Então, se tiver diferença, o sistema vai informar e eu vou entrar no processo de fechamento de PDVs. Então, o fechamento do PDV seria o fechamento do turno do operador. Cada vez que o operador faz a entrada, faz sua saída, ele tem o seu fechamento parcial. Então, o operador no nosso sistema, ele pode trabalhar em vários turnos, inclusive em caixas diferentes. Todos os fechamentos sempre são associados ao operador, mais o PDV que ele está logado. Nesse desvio do processo, se ele tiver, porventura, esquecido de alguma retirada, quer dizer, ele tem o valor, ele entregou o valor físico para o responsável, mas não fez a transação no PDV, eu posso, a partir do manager, fazer o quê? Uma sangria manual. Fazer um lançamento para justificar aquele valor que ele está me entregando.
Então, feitos os lançamentos automáticos ou manuais posteriormente, eu posso chegar aqui e fazer o fechamento do PDV. E aí eu tenho duas condições, aliás, três condições, né? Se não existirem divergências, quer dizer, o operador me entregou o valor, que é o mesmo valor que o sistema está apontando. O fechamento do turno dele é concluído ali de forma automática. Ou posso ter condições que existem divergências. E aí eu posso pré-definir isso no sistema, na definição da regra de negócio. Que seria, se tiver uma sobra, essa sobra vai ser incorporada e vai existir um lançamento automático do sistema para dizer, essa conta vai entrar para o saldo do manager, para o meu cofre, para o meu caixa, através de um lançamento automático. Eu não vou precisar dizer para o sistema, lance essa diferença de sobra como ajuste. Já é feito um lançamento automático de ajuste para eu poder comprovar o lançamento dessa sobra. Ou eu posso dizer que há uma falta e essa falta vai ser baixada do caixa da loja. Então, se eu tiver parametrizado dessa forma, também será feito um lançamento automático e essa falta vai ser lançada, eu vou ter um registro dizendo, ó, como se o caixa da loja tivesse aquela falta independente do operador. Ou eu posso ter uma condição mais comum, onde a falta vai gerar também um lançamento de ajuste para justificar a falta, mas eu vou inclusive fazer o quê? Gerar um vale para o operador. Quer dizer, o operador de caixa vai ser cobrado e na própria rotina do módulo eu vou ter uma opção lá para gerar o quê? Um vale para o operador. Então, o lançamento foi feito para a loja, mas eu estou gerando aqui uma contrapartida, a geração de um vale que pode ser impresso, que deve ser impresso, onde o operador vai assinar se comprometendo ou dizendo que aquele saldo vai ser debitado do pagamento dele, documento esse que pode ser enviado para o RH, enfim, justificando aquela falta e ele ficando como responsável por ela. Então, esse procedimento aqui da linha pontilhada verde para cima é feito a cada turno de operador. Então, eu sempre tenho que fazer a minha operação diária, cada saída de operador, cada turno de operador, eu vou ter uma pessoa, vou ter um processo que vai fazer o quê? Receber esses dados, receber esses valores e fazer todas essas transações para justificar e para fazer os fechamentos de turno. E até aqui eu estou falando basicamente de operações do PDV. São operações que já são normalmente tratadas no dia a dia. O que eu acrescento quando eu venho aqui para essa parte de baixo do fluxo? Aqui eu vou acrescentar o quê? Movimentos gerados por essa figura que a gente chama de caixa central, quer dizer, por quem está gerindo o cofre, operações que não dizem respeito obrigatoriamente à operação do PDV. Então aqui a gente pode incluir operações onde eu vou fazer, por exemplo, pagamento de despesas. Tenho que mandar um funcionário pagar uma conta no banco. Ou, no final do dia, separar o malote que o carro forte vai retirar, fazer o depósito no banco. Então aqui eu vou juntar com as operações do PDV e vou consolidar com as minhas operações de loja. Então por isso que eu falei, a ideia é controlar o fluxo financeiro de toda a loja. É eu poder ter uma conta corrente do valor do físico que eu tenho na loja. Quer dizer, eu comecei na loja com valor físico, seja em dinheiro, em cheque, nas outras formas, faço as minhas entradas e saídas, no final do dia eu vou fazer que operação? Eu tenho uma rotina de fechamento de loja. Quer dizer, nesse momento eu vou encerrar, eu falo, ó, estou encerrando o meu movimento financeiro da loja no dia, e nesse momento eu vou fazer toda a validação.
ver se todos os PDVs estão fechados, se todos os movimentos foram lançados, somente aí eu consigo, o sistema permite que eu faça o fechamento da loja como um todo. E no final, eu posso emitir um relatório que seria a minha capa de lote, o meu extrato, que eu vou ter lá, saldo do início do dia, todas as operações de entrada e saída, e o saldo do final do dia, quer dizer, aquele valor que eu tenho que ter no meu cofre, aquele valor que eu tenho que ter em loja. Então a gente sempre começa explicando a partir deste fluxo, e agora a gente vai mostrar na prática essa operação. Então, desde a operação do PDV e a operação do manager. E todo o processo aqui, voltando sempre aqui nessas rotinas.